Oi, eu sou a Laíri. E bem, se você tem acompanhado o canal, os 3 primeiros vídeos foram gravados em janeiro de 2020. Agora eu tô gravando isso no dia 12 de setembro de 2020, então teve um espaço bem grande de gravação. E, inclusive eu comecei a postar só em agosto, porque, enfim, o meu computador não estava dando certo fazer as edições. E também, enfim, veio pandemia, veio tornado, veio terremoto, veio furacão, tornado é a mesma coisa. Veio. Enfim, aconteceu de tudo no mundo em 2020, né? Como todos vocês já devem saber. E nisso eu acabei não cumprindo parte das metas que eu coloquei nos primeiros vídeos, né? Por questões de, enfim, né? Pandemia, quarentena, tudo se perdeu, enfim. Mas hoje eu vou só atualizar para vocês saberem como é que eu estou indo nas minhas metas de leitura, né? Bom, desde os últimos vídeos que eu gravei, eu terminei de ler alguns livros que eu já estava lendo, incluindo Fury, do Stephen King, e Carrie a Estranha, também do Stephen King. Bom, dos livros que eu falei que eu ia ler, eu consegui terminar de ler A Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen, que foi uma leitura que foi muito mais demorada do que poderia ter sido. É um livro curtinho, só que ele é uma peça de teatro, né? Geralmente as peças de teatro são bem fáceis, bem rápidas de ler. Mas eu demorei muito pra ler porque, tipo, é aquele tipo de escrita mais rebuscada, mais antiga, assim, e aí eu não funciono muito, não sei se é agora que eu não tô funcionando muito essa vibe, mas não consegui me envolver tanto na leitura e acabei demorando muito mais do que poderia. Eu li também o livro do Nascido do Crime, do Trevor Noah, que foi um livro muito interessante mesmo, que ele falava das vivências dele sobre ser um menino mestiço na África em tempo de apartheid. E o Trevor Noah, pra quem não sabe, ele é comediante stand-up, né? E esse livro, ele conta histórias da vida dele em forma de contos, assim, e é meio que como se fosse um stand-up mesmo. Você consegue perceber umas piadinhas, assim, mas no meio de temas muito pesados, sabe? Eu vi muita gente falando que não gostou muito desse tipo de escrita que ele tem, que é meio desconexo, meio atemporal, assim, meio fora de ordem, né? Mas eu gostei justamente por parecer muito um stand-up. E seguindo, eu acabei assinando mais um mês também da Tag Inéditos, e nele veio o livro Escolas de Contos Eróticos para Viúvas. E foi um livro que eu achei divertido até, foi interessante, mas algumas coisas me incomodaram um pouco. Eu achei uma escrita muito simples, assim. Não que simples seja ruim, mas não sei explicar, algo não me puxou totalmente, embora seja uma história muito interessante. Contava a história de uma moça que ela é de comunidade Punjab, que é uma espécie de comunidade indiana, mas não é bem indiana, mas é como se fosse. E nisso ela vai dar aulas de escrita criativa para um grupo de mulheres, de viúvas, né? Dessa comunidade que tem no Reino Unido, né? Mas no fim ela acaba ensinando as mulheres a escreverem contos eróticos. É divertida a leitura, no fim das contas, né? Mas no meio da leitura eu acabei começando a ler também Deuses Americanos, e aí nisso eu consegui perceber muito a diferença de uma escrita para outra. Porque quando eu comecei a ler Deuses Americanos foi tipo um boom, assim, que deu na minha cabeça, porque começou a... pra mim pareceu uma escrita muito mais substancial, vamos dizer. Conseguiu me envolver ainda mais, tipo, a Escola de Contos Eróticos me fez... foi uma leitura leve, divertida, né? Mas quando eu comecei a ler Deuses Americanos, foi realmente uma leitura mais envolvente pra mim. Aí depois eu acabei lendo Dom Casmurro,
né, que é o famoso Dom Casmurro, que na verdade eu nunca tinha lido, eu tinha assistido só a minissérie que tem na Globo, que eu sou apaixonada por aquela minissérie, mas o livro eu nunca tinha lido, e eu gostei bastante, na verdade, e realmente é um livro que traz muitos questionamentos, assim, muitas coisas para se refletir. Por isso que ele é tão clássico, né? Que tem tantas pessoas que discutem até hoje sobre ele, sobre se traiu, se não traiu, enfim, eu acho que é muito aberto à interpretação, inclusive a interpretações mais do que apenas isso, né? Dos livros em inglês, eu acabei começando, quer dizer, eu acabei lendo Bleak House, né? Como eu falei que eu leria também. Foi um livro também curtinho, eu lia, ele é dividido em capítulos, né? É um livro didático, basicamente. E eu achei, assim, uma leitura muito fluida, assim, apesar de ser muito parecido com A Casa de Bonecas, assim, uma escrita mais rebuscada, mais antiga, né? Só que, no caso, escrito no inglês atual, né? Em vez de um inglês arcaico. Mas eu acabei não absorvendo muito da leitura, porque eu estava lendo mais como para manter o hábito de ler em inglês. Então eu não sei muito o que dizer sobre a história por causa disso. Depois talvez eu leia um pouco mais, de forma mais fluida, né? Porque eu lendo de capítulo em capítulo, era 2, 3 páginas por dia, que eram capítulos curtinhos, né? Também é uma peça, pelo que eu entendi. Mas eu achei um livro interessante, apesar de não ter absorvido muito a leitura. Então, e nesse meio tempo, eu acabei começando... Quer dizer, tem um joguinho no meu celular que eu jogo já faz um bom tempo, chamado Diggs Adventure. De vez em quando eles lançam algumas missões, né, baseadas em alguma outra história. Por exemplo, tem a história do Aladdin, tem a história da Cinderela, mas eles vão mudando os nomes. Aí, por exemplo, eu tava jogando a história do Harry Potter de Hogwarts. Então daí vocês já tiram, né? Aí, por causa desse jogo, eu acabei trazendo uma leitura que eu não planejava trazer agora, que foi Harry Potter, né? E nisso eu acabei lendo já o livro A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Mas eu não vou falar muito sobre as minhas impressões agora, porque eu pretendo fazer um vídeo depois falando, se eu não tiver lido tudo. Eu pretendo, agora que eu já comecei, né, eu quero terminar essa série também. Mas, sobre o projeto Torre Negra, que seria o principal, né, que eu falei nos outros vídeos, na verdade eu acabei não lendo nenhum livro por enquanto. Eu comecei a ler Dança da Morte, mas porque já era o primeiro livro, né, do Guia de Leitura, e a Ju Cerqueira, né, do canal, também de um canal do YouTube, ela começou uma leitura coletiva desse livro, aí eu resolvi embarcar também. O problema é que é um livro muito extenso, e ele é dividido em 3 livros, na verdade. Eu terminei de ler o primeiro livro, mas quando eu fui começar a ler o segundo livro, eu tinha perdido o feeling, perdido o timing, sei lá. Eu perdi um pouco a vontade de continuar lendo, sabe? Porque é um livro realmente muito longo, mas é um livro muito bom também. Depois eu pretendo fazer um vídeo também só falando sobre ele. Mas, por enquanto, acho que é só isso mesmo que tem por hoje. Então, obrigada por quem chegou até aqui e tchauzinho, até a próxima.